A gente tem a honra de receber aqui mais uma vez este amigo, irmão querido, Dr. Arthur Rocha Lima. Lembrando que o Dr. Arthur Rocha Lima tem no YouTube o canal Vascular na Veia, sempre com assuntos importantes ali para você. Também no Facebook e no Instagram, sucesso absoluto ali. Um popstar do Instagram, Arthur. Não. Nem tanto. Não, tá bem demais. Muito prestigiado ali com o DR Arthur Vascular. O DR de doutor, né? O Arthur sem o H, Vascular. DR Arthur Vascular. Você encontra Dr. Arthur no Instagram. Arthur, bom dia. Seja mais uma vez bem-vindo, irmão. Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos. Pinguim, Alex, todos que nos ouvem. Arthur, acho que coincidentemente falamos da Ellen agora há pouco, né? Mas o assunto que você trouxe para sexta-feira, para esta sexta, é a atividade esportiva e a relação com o sistema circulatório, né? Com o sistema vascular. Sim. Arthur, quando a gente fala do sedentarismo, que é o contrário de quem pratica a atividade esportiva, né? Quais são os riscos de quem é sedentário? De quem, por exemplo, passa o dia todo sentado numa cadeira trabalhando, quando vai para casa, se é que já não está em home office, chega em casa e vai descansar, né? Vai descansar de ter ficado sentado o dia todo, O dia né? todo, né? Pitoli, realmente o nosso corpo humano, ele foi feito para se movimentar, certo? Você tem que articular, movimentar as suas articulações, você tem que promover uma atividade aeróbia para que você consiga trocar muito melhor os gases, né? O que é aeróbia? Aeróbio é quando você, por exemplo, uma caminhada é um exercício aeróbio, é que você faz o exercício usando o oxigênio. Porque existe também atividades anaeróbias, né? São aqueles exercícios, geralmente nós chamamos de exercícios resistidos. Por exemplo, a musculação. Né? A hipertrofia. E também é muito ótimo, é excelente. Não que seja, né, tanto o aeróbio como o anaeróbio são exercícios... São diferentes. São diferentes, mas muito importantes. Então o sedentarismo, Pitoli, ele está vinculado em todas as piores patologias e todas as pesquisas de maiores índices de mortalidade cardiovascular, associação com o próprio câncer. Diabetes. Certo? A diabetes nem se fala, problemas metabólicos, porque você realmente ficando parado, você não faz essa liberação daqueles hormônios, endorfinas, aquelas substâncias necessárias para que o seu organismo passe a ter uma boa circulação e um bom funcionamento, mantendo a nossa homeostase, né? Que é o equilíbrio necessário para que os órgãos trabalhem bem, né, Pitoli? Eu já te contei, acho que isso uma vez, me lembro tinha uma fazenda Engenho, tem uma fazenda Engenho que chama Engenho, perto de Pirajuí, aqui, e ali ela fazia, nessa fazenda, promovia ecoturismo, por isso eu conheço a fazenda. E lá tinha um senhor, 95 anos, Arthur, ele tinha 95 anos à época, tio Tony era o nome dele, e ele tinha uma casa, fazenda, né? Uma casa onde ele tinha o balcão para trabalhar, com a morsa, aquelas coisas todas, e as ferramentas guardadas e tal. Aí ele dava manutenção nas casas da fazenda, com 95 anos. Olha só. Aí ele esquecia um prego. Ele pegava, saía de onde ele estava, ia lá na casinha, pegava o prego, voltava para onde ele estava dando manutenção. E uma vez eu abordei, mas tio, o senhor não cansa? Eu vejo o senhor passando 95 anos, passando de lá para cá o dia todo. Ele falou assim, o coração está no calcanhar. Sim, muito bem. Meu muito coração está no calcanhar. Ele Muito fala. bem ele. Por que fala isso, Arthur? Existe o nosso coração periférico, né? A bomba muscular, que é a panturrilha, em que a cada movimento que você faz, olha, você ejeta, você estimula o retorno sanguíneo. Panturrilha é a batata da perna, né? Famosa batata da perna. Ali nós temos dois tipos de músculo exatamente na panturrilha, que é o músculo chamado gastrocnêmio e os músculos soleares, né? Então, os gêmeos, famosos gêmeos, né? Então, eles, em sinergia, eles trabalham espremendo, Pitoli, aquelas veias que estão ali dentro, né? Tanto dentro da parte muscular, como ao redor dessa parte muscular, porque à medida que você contrai, você diminui o tamanho, mas você acaba alargando essa musculatura, fazendo com que haja uma compressão dessas veias e facilitando o retorno venoso, né? Que é o que precisa. E voltando ao início, quando você falou do sedentarismo, se você ficar parado, sentado, uma atividade, por exemplo, de trabalhar no computador, famoso home office atualmente, né? Você deixa a sua circulação totalmente parada. Então,
é muito provável que no final do dia suas pernas estejam o quê? Inchadas. Né? Se não é no começo, depois de alguns meses fazendo o mesmo tipo de atividade, você vai ver que sua perna começa a inchar, porque suas veias dilatam, não há circulação de retorno em função de você não estar fazendo esse bombeamento, certo? E aí você vai começando a acumular os problemas, né, Pitoni? Existe aquela história de, já tô velho, mas já passei do ponto. Tem idade para começar a pensar em sair do sedentarismo? De forma nenhuma, Pitoni, de forma nenhuma. Uma vez eu ouvi o Clint Eastwood, ele falando o seguinte, ele acorda todo dia de manhã dizendo assim, ele já é um senhor de mais de 90 anos, se eu não me engano, sim. Né? Dizendo que não deixa o velho entrar dentro de mim. Né? O que ele quer dizer com isso? Atividade física, certo? Atividade física, certo? Ele levanta cedo todo dia, as pessoas devem se motivar a fazer essa movimentação, porque com isso você vai estimular a circulação. E não tem idade. Então, é lógico que a pessoa, às vezes, quando nunca fez, foi um trabalho, por exemplo, na vida toda, um pouco mais sedentário, de escritório, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, às vezes, em iniciar. Mas vale a pena, assim, seja com 40, 50, 80 ou 90 anos. Arthur, outro dia, lá na clínica da Ellen, na atividade física, lá com o Gustavo, a gente começou, logo no início, né, das atividades, a gente começou ele falou assim, eu vou mexer, você vai mexer o seu corpo em situações que você não mexe, articulações que você não mexe há tempos, com o pé, tornozelo, com as pernas, com os ombros, com o quadril. Arthur, a gente vai enferrujando. Sim. Justamente por não usar. Eu falei para o Gustavo, falei assim, Gustavo, não faça esse movimento provavelmente há uns 30 anos. Sim. Quando eu nadava, fazia natação, de rodar os braços para lá, para cá. Como a gente acaba optando erradamente por se auto-enferrujar, né, Arthur? E esse auto-enferrujamento aí, olha, é o que, na verdade, é quando você tem uma hipotrofia, uma hipotonia dos músculos que você acaba não usando. Por exemplo, é bem clássico quando a pessoa é extremamente sedentária e, de repente, ela resolve fazer uma caminhada ou um exercício físico, que seja uma musculação, por exemplo. Depois, 24 horas depois, começa a ter dores em todos os lugares, porque desacostumou, aquele músculo estava hipotrofiado, certo? Não havia movimento da fibra muscular. Então, à medida que você faz esse movimento, você lembra que aquele músculo existe, certo? Porque você não mexia, você começou a fazer essa contração, né, muscular, e você começa a lembrar que aquele músculo existe. Então, é importante você fazer todos os tipos de movimento, porque senão você vai levando essa atrofia ou essa hipotrofia dos músculos do corpo. Arthur, e a relação de quem pratica a atividade esportiva e tem, por exemplo, veias varicosas, tem situações que podem comprometer o sistema vascular? Esse atleta ou esse que amadoristicamente pratica o esporte, né, de maneira amadora, ele tem que procurar também orientação de um médico vascular? Sim, é importante, Pitoli. Qual que é a importância do exercício? O exercício ele é importante metabolicamente por várias razões. Mas no tocante, assim, com relação à circulação, você tem a liberação de uma substância chamada óxido nítrico. Esse elemento, essa molécula, ela é vasodilatadora. Então, tanto pessoas que têm problemas nas veias, problemas venosos, como varizes, quanto aquelas pessoas que têm os famosos entupimentos, que são a parte arterial, causada pelo colesterol, certo? Você, quando faz o exercício, esse óxido nítrico, ele aumenta e acaba fazendo essa dilatação. Veja só, quando você dilata uma artéria, certo? É muito bom, porque ela está querendo fechar, está entupindo. Então, você promove uma melhora da chegada do sangue. A artéria leva o sangue. Leva o sangue, a melhora do sangue nas suas células e oxigenando mais. Quando você tem uma vasodilatação na veia, uma veia normal, ela tem a propriedade de dilatar e depois voltar ao normal. A veia varicosa, ela já tem uma certa dificuldade, porque embora existe essa vasodilatação em função dessa substância, o óxido nítrico, o que acontece? Ela não volta adequadamente àquele calibre inicial, porque ela é uma veia que já teve estruturalmente a parede dela, a veia varicose ficou ela é torta, ela é meio doente, certo? Então ela não volta. Então é um pouco paradoxal. Ou seja, o exercício é bom, é excelente, mas para alguns tipos de veias varicosas, quando já de grande calibre, o que pode acontecer? Elas podem, de certa forma, aumentar. Aí vem o famoso raciocínio, né? Então não devo fazer exercício, eu tenho varizes? Pelo contrário, você deve fazer, mas proteger essas varizes. O que significa proteger essas varizes? Usar uma meia elástica, por exemplo.
É lógico que você tem que passar com um médico para que ele faça uma avaliação sobre isso, se você pode ou não pode usar a meia elástica, mas aí você tiraria, vamos colocar assim num termo mais simples, tiraria da jogada a veia varicose, porque você está comprimindo ela e deixando o óxido nítrico agir apenas nas veias sadias, certo? Ou se não, você tratar a veia varicosa, você fazer um tratamento de cirurgia, um tratamento com laser, um tratamento com espuma, ou seja, retirar essa veia varicosa, porque ela vai estar atrapalhando a sua circulação. E ser atleta também não te exime de nada, né? De nenhuma responsabilidade sobre o seu corpo. Bem lembrado, com relação ao atleta, embora ele seja extremamente condicionado, ele tem uma musculatura que não é hipotrófica, pelo contrário, é um eutrofismo, né? Ou um hipertrofismo muscular, né? Você pode desenvolver varizes sim. Às vezes você vê isso em fisiculturistas, né? Então eles devem tratar essas vezes varicosas também, porque senão é o mesmo raciocínio. Da mesma forma que é muito bom para a circulação arterial e circulação venosa, qualquer tipo de exercício, e aí existem exercícios especiais para cada tipo de doença, você também vai ter uma certa piora, um certo aumento do calibre das veias varicosas, certo? Então, trate essas veias para que você possa continuar a fazer as atividades físicas. Mas, independentemente da sua situação, pratique atividade física, né? Pratique atividade física, porque ela é sempre excelente metabolicamente, de várias formas. Você promove saúde, você diminui o famoso colesterol, você aumenta esse óxido nítrico, você melhora a capacidade cardiopulmonar de oxigenação. Aqueles que são tabagistas, por exemplo, é uma forma muito interessante de você conseguir parar de fumar. É difícil, mas você consegue. Você vai tendo cada vez menos necessidade do cigarro, porque existe aí uma química que envolve nisso também. Então, o exercício é fundamental e faz parte do corpo humano. O corpo humano precisa disso, Vitória. O corpo humano não é para ficar apenas parado o dia todo e quando chega em casa descansa sentando novamente, né? Bom, tem mais informações no canal Vascular na Veia, no YouTube do Dr. Arthur Rocha Lima, também no Facebook e no Instagram. No Instagram, DR de Doutor Arthur sem o H, Vascular. DR Arthur Vascular. Arthur, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Boa semana, Arthur. Obrigado, agradeço essa grande oportunidade aqui que vocês me oferecem, Vitória. Um bom final de semana a todos aí. Nós que somos gratos, Arthur.